Oi, gente! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do evento Doces Personalizados Sem Medo. Bom, eu sou Tamires Albuquerque, professora e confeiteira artística de doces personalizados. E a gente está num super evento, onde a gente está numa série de aulas aí que eu te ensino a fazer doces personalizados lucrativos, mesmo você começando do zero. E isso, eu não falo só porque eu comecei assim, não. Eu comecei e as minhas alunas também começaram do zero. Olha o caso dessa aluna. Meu nome é Adriana, eu sou da Drica Doces Artesanais, estou na cidade de Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu comecei nos doces em 2013, mas eu fazia 2 turnos, trabalhava fora e fazia os doces. Em 2020, com a pandemia, eu perdi o emprego e resolvi que ia me dedicar exclusivamente à confeitaria. Costumo dizer que precisou ter uma pandemia no mundo para eu decidir que realmente esse era o meu propósito. O doce que eu vou apresentar é uma palha italiana. Eu usei a técnica de passar o personagem para a pasta americana, recortar e fazer a pintura com a pintura seca. Esse doce representa uma virada de chave na minha página. Foi depois que eu comecei a fazer ele, eu notei que as pessoas começaram a dar mais valor ao meu trabalho. E hoje elas já pedem, eu quero aquele doce que fica igual o painel que tu faz e fica tão lindo. Me sinto muito satisfeita por isso, tenho muito a melhorar, mas já estou bastante feliz por esse reconhecimento que eu tive. Bom, se você não assistiu a primeira aula, para agora, volta lá na primeira aula e assiste, porque foi uma super aula. Uma aula incrível, onde a gente falou sobre o mercado de doces personalizados, onde a gente fez uma técnica para você já aplicar. Então, já sabe que se perdeu a primeira aula, você está perdendo muito. Então, volta lá, assiste e depois você vem para cá, porque nessa segunda aula, além da gente falar da demanda que a gente comentou, né? A gente tem um ponto principal aí relacionado a essa demanda. A gente tem também uma nova modelagem, uma nova técnica para você já aplicar. Pois então, a gente percebeu que o mercado de doces personalizados está numa crescente muito grande. Então, sim, o que eu estou te dizendo? Que é uma super oportunidade de você estar se especializando em algo, já que a gente não tem profissionais suficientes para atender o tanto de festa, o tanto de cliente que está aí esperando pelo seu trabalho, pelo nosso trabalho como confeiteira artística. Só que tem um detalhe. Nesses 2 últimos anos, a gente teve um ponto que foi uma virada muito grande para o nosso trabalho, que foi a pandemia. E por que eu estou falando disso? Eu sei sim que a pandemia ela teve um ponto negativo, onde a gente teve muitas perdas, onde a gente teve pessoas que adoeceram, assim como aconteceu comigo, com a minha família, a gente teve sim. Mas em relação à nossa profissão, as nossas festas nunca pararam e a gente teve uma inovação muito grande ali. Afinal de contas, não teve a festa no salão de festa, grande, com muitos convidados, mas alguém deixou de comemorar? Claro que não! A vinda da pandemia intensificou ainda mais a vontade de você celebrar a vida. Então as comemorações ficaram mais íntimas, ficaram dentro de casa e elas aconteceram dentro de casa. Então eram os doces personalizados que antes estavam presentes nas mesas dos bolos, nas casas de festas, e foram para dentro das nossas casas, dentro das casas dos nossos clientes. E digo mais, por muitas vezes, mesmo quando essas pessoas não podiam aumentar o número de convidados, já que a gente estava comemorando só com a família, essas mamães, essas clientes, elas enviavam como se fosse um presente para as pessoas que eram próximas, para as pessoas que eram queridas, e para que essas pessoas pudessem participar junto. E o que tinha dentro desse presente? Exatamente, os doces personalizados. Era como se fosse um pedacinho da festa para ir a outro lugar. Então, por isso que eu falo que é um ponto de virada, porque a gente teve um ponto de inovação.
As festas podem ter ficado menores, mas elas ficaram também com uma pitada, um charme diferente, que é exatamente você poder levar um pouco dessa festa para outras pessoas que não estavam presentes naquele momento. E mais, além disso, além da gente ter reduzido, agora que a gente está retornando, que o mercado de festas está sendo aquecido novamente, essa demanda está triplicando, quadriplicando. Por quê? As festas não aconteceram, elas foram adiadas, elas não foram canceladas, não acabou, elas foram passando para frente. E o que está acontecendo? Novas crianças estão nascendo, novos nenéns estão nascendo e está aumentando ainda mais. Então a gente tem aqui uma demanda que a gente chama de demanda reprimida. O que está acontecendo agora é um boom. E o que esses profissionais estão tendo? Uma agenda lotada. Estão tendo cada vez mais o seu trabalho procurado, porque essa demanda teve um estouro, vamos dizer assim, e é o momento que a gente está vivendo agora. Então esse é mais um motivo para você se tornar um especialista de doces personalizados. A gente já não tinha profissionais antes, imagine agora, uma demanda 4 vezes maior do que a gente tinha há 2 anos atrás. E é por isso que ao longo dessas aulas eu estou te ensinando a fazer doces do zero. Independente do nível que você seja de confeiteira, independente se você já deu os seus primeiros passos ou se você está começando realmente agora aqui comigo. Isso é muito importante para você. E não simplesmente aprender o tema. Aprender o tema limita você a fazer. Você vai fazer somente aquele formato. E o que o seu cliente quer? Quer coisas novas. A gente não inovou de um ano e meio para cá, levando uma mini festa, um pedacinho da festa para a casa das pessoas que eram importantes para o nosso cliente. Por que você também não pode inovar nas suas modelagens? E é por isso que é tão importante você aprender a técnica aqui comigo. Para você fazer não só o tema do dinossauro como a gente fez, mas fazer a Branca de Neve, fazer a princesa, fazer um dino diferente, fazer um safari, o que você quiser e o que você imaginar. É colocar em prática as inspirações que você acha, que você gosta, o que você recebe, de inspiração também dos seus clientes, porque eles mandam pra gente, não é? Aqui eu recebo muito, mas a gente cria. E saber esse passo a passo te dá uma liberdade muito maior, te torna uma confeiteira muito mais segura. E é isso que eu quero para você. Porque você vai tornar sim o seu doce mais bonito, você vai encantar, você vai trazer um destaque, mas você também vai se sentir muito mais segura e muito mais confiante em relação ao seu trabalho. E olha, na aula de hoje a gente falou que vai fazer uma modelagem diferente, um formato diferente. Então, sim, a gente vai aplicar uma técnica à mão livre para que você, se desapegue e não ache aí que eu preciso ter todos os moldes, todas as estecas. Não! Assim como a gente fez lá na primeira aula, que a gente fez usando o básico com o que você tem agora, a gente vai fazer uma modelagem 3D, ainda no tema do Dino, para a gente fazer um complemento aí das nossas modelagens e você poder praticar junto comigo, tendo o que você tem agora. Sem aqueles materiais mirabolantes, nem nada. De forma bem prática para você aplicar agora. Vamos lá? Bom, agora para a gente iniciar a nossa modelagem 3D, eu vou te mostrar o material que a gente vai usar, a pasta que a gente vai usar, a cor e tudo mais. Mas eu tenho um ponto muito importante aqui. Como se trata de uma modelagem 3D, ela exige um tempo de secagem diferente. E é um dos pontos que a gente mais tem problema na hora de montar esse doce. Porque a gente quer fazer tudo sequenciado igual a gente faz numa aula como essa. Mas durante a nossa produção, você precisa sim fazer o tempo de secagem e respeitar esse tempo. Para que essa modelagem não rache, para que a modelagem não caia, não amasse, aí fica aquelas marquinhas enrugadas. Então eu vou sempre estar falando o tempo ideal para você deixar descansar, para você deixar secar. Então quando for fazer, respeite esse tempo.
tá bom? Para que a sua modelagem fique firme, para que você tenha segurança e comece a perceber que ela realmente não vai cair. Você vai começar a pegar o jeito e alguns pontos ali vão ser bem visíveis de que ela está no ponto ideal, de que ela está na secagem ideal para você fazer a construção correta do seu doce. Vamos lá? Então, para começar, a gente tem aqui materiais bem simples para você usar junto comigo. Esse meu pincel aqui é aquele pincel que a gente falou até na última aula, onde eu utilizo para pegar aqui um pouquinho do amido, passar no tapete, só para isso, tá? A gente vai precisar de uma régua para a gente medir o tamanho da nossa modelagem. A nossa melhor aliada aqui é a esteca de faquinha, que você vai usar para absolutamente tudo que você possa imaginar. Tenho um macarrão aqui do tipo linguine, que isso aqui vai ser a nossa estruturação. Então, por que eu falei o tipo do macarrão? Porque se a gente utiliza qualquer macarrão, por exemplo, um espaguete, o formato dele acaba sendo mais frágil do que esse linguine. O linguine, ele tem um formato de folha, ele faz duas pontinhas assim, tá? Então, sempre que você for utilizar, procure utilizar o linguine e de uma boa marca. Não compra aquele que é o mais barato do mercado, porque pode ser que não tenha uma boa segurança, ele seja mais frágil. Compre uma boa marca. Aqui, como vocês sempre me perguntam, eu uso a da marca Sanfrediano, tá? Para quem tiver curiosidade e conseguir achar, pode usar ela tranquilamente. Vou utilizar um boleador para a gente fazer o olhinho. Pasta, ainda mantendo o tom mais alaranjado, então eu preciso para fazer o corpo, a cabeça e as patinhas. E detalhes com branco e o preto para a gente fazer do olho, da unha, enfim, alguns pequenos detalhes aqui. Além disso, a gente tem um utensílio que é a balança de precisão. E por que eu trouxe ela? Porque aqui, além de você conseguir dimensionar de forma correta a sua modelagem, você vai padronizar. Então, agora como a gente vai iniciar uma modelagem em 3D, o ideal é que você já tenha essa balança. Tami, eu tenho aquela balança maior, aquela balança branca, ela serve? Num primeiro momento, você até pode usar, mas você vai ter dificuldades para modelagens pequenas, como as patinhas, por exemplo, que às vezes a gente usa pedacinhos muito pequenos. A balança branca, ela não vai pegar esse peso e pode não pegar o peso exato que a gente for trabalhar, por exemplo, com a parte do corpo. Então, para isso, eu recomendo que você utilize a balança de precisão, que é essa pequenininha aqui que a gente tem, ok? Então, vamos para a nossa modelagem. Então, para iniciar, a gente já ligou a balança aqui, tá? Então, eu vou solvar essa pasta e a gente vai dividir entre aqui o peso que vai para o corpo e para a cabeça. Então, eu vou botar 12 gramas para o corpinho. Você pode usar de 12 a 14 gramas. Um pouquinho, vou botar um pouco maior. Vamos usar 14 gramas aqui. E para a cabeça, a gente vai usar de 8 a 9. Aqui eu vou utilizar 9 gramas. Se a gente achar que vai ficar muito grande quando fizer o corpinho, a gente pode alterar isso, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente ter ideia se vai ficar grande ou não. A gente faz uma bolinha com uma e uma bolinha com a outra. Então, ó, o que eu percebo? Elas têm tamanhos próximos. Você não consegue ver algo tão grande aqui. Então, eu vou aumentar um pouco mais aqui. Volto para a balança. Peso. A gente está com 14 gramas. Eu vou colocar mais 4. Então, eu vou para 18 gramas. Pronto.
Então, a gente vai ter aqui na nossa modelagem 18 gramas para o corpinho do dino e 8 gramas para a cabeça do dino. 9 gramas para a cabeça do dino. Então, eu vou começar com o corpinho, porque a gente precisa deixar ele um tempo para secar. Solvo, tá? Essa pasta, ó. Abre e fecha, sempre assim, curtinho. E vou fazer uma bolinha. Vou passar um pouquinho do amido aqui no tapete e na minha mão também. Faço uma bolinha. Agora, com a parte externa da mão, eu alongo. Que vai ser a parte onde a gente vai fazer o pescoço desse dino. Tá? Ele vai ficar assim, ó, mais pro alto. Desse jeitinho. Com cuidado, e aí você pode pegar um pouco do amido que tem aqui, ó. A gente vai fazer o movimento de vários beliscões, sabe? Movimento de pinça. Onde a gente vai puxar aqui, ó, na lateral, um biquinho. Feito esse biquinho, ele realmente vai começar a formar um L aqui, ó. A gente vai alongar. Com a parte externa aqui da mão, ó, eu giro para alongar ainda mais esse rabinho que a gente fez. Sem perder o formato do pescoço, tá? Então, eu alongo de um lado, alongo do outro. Deixando uma barriguinha mais redonda aqui mesmo, tá? E aí, você pode, ó, dar leves puxõezinhos aqui só para alongar a nossa modelagem. Fiz esse L. A gente já tem o primeiro L aqui. Eu não vou poder começar a estruturar ainda. Você está percebendo que a pasta ela começa a ir para frente? É porque ela ainda não está no ponto de secagem ideal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela deitadinha aqui assim, ó. Por uns minutos. Mais ou menos aí 10 minutinhos. Você pode deixar ela secando assim. Para depois a gente fazer a estruturação interna dela. Então, eu deixo ela de ladinho aqui, secando. Enquanto isso, a gente vai pegar a parte da cabeça. Então, eu solvo essa cabeça, essa pasta. Mais um pouquinho aqui do amido. E faço uma bolinha. Com a parte externa da mão, eu vou alongar bem leve, tá? É bem sutil, ó. Até com a ponta do dedo você pode fazer assim. Você vai perceber que ela vai ficar pra lateral, tá? E eu vou deixar assim. Posiciono no tapete e com a ponta dos meus dedos, do dedo mindinho, eu dou só um apertãozinho aqui, ó, na lateral. Para eu começar a fazer e marcar só onde eu vou botar o meu olhinho. Você pode ajeitar para ela ficar bem redondinha. Só uma leve marcaçãozinha. Desse jeito. Tá? Com o boleador, a gente vai furar exatamente onde a gente fez essa marcação com o dedo. De um lado e de outro. Deixando desse jeitinho. Aqui na frente é onde a gente vai fazer o furinho do narizinho do nosso dino. Não vou fazer ele agora, eu vou fazer depois. Então, para isso, a gente vai usar o palito também, tá? E aqui a gente vai precisar esperar secar alguns minutos. Então, você pode deixar ela aí apoiada numa base de isopor como essa, ou deixar no próprio tapete aqui. Deixa as duas peças secando de 10 a 15 minutos. Após os 10 minutinhos, a nossa pasta já vai estar bem mais firme. Quando a gente coloca ela em pé, você percebe que ela não cai. Apesar daqui atrás ela tá mais retinha,
a gente vai primeiro estruturar e depois ajeitar aqui. Então, com um palito de bambu, com ponta mesmo, a gente vai perfurar rodando. Eu rodo e coloco para baixo. Eu rodo e coloco para baixo. Sempre com muito cuidado para você não amassar a parte do seu pescoço, tá? Perfurei. Então, agora, com o linguine, a gente vai colocar até ela atingir aqui embaixo. Então, sempre girando. E quando você faz esse movimento giratório, você consegue afundar sem danificar a lateral. E esse é um processo que precisa ser feito com muita calma. Então, deixa apoiado e gira. Até ele chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, você levanta e continua a girar. Para ele realmente passar para o outro lado. Na sua base de isopor, você precisa ter uma base mais alta. Não precisa ter essa altura toda aqui da maquete do bolo. Você pode ter aí de 3, 4 centímetros da placa de isopor. Mas precisa ser uma base um pouco mais alta. A gente coloca. O ideal é, quando a gente não tem nenhum furinho aqui na base, você perfura com um palito mesmo. E depois coloca o macarrão, tá? Quebro o pedacinho aqui, aí eu vou tirar e vou deixar só um pedacinho pro alto. E agora, com a própria mão, com a própria ponta do dedo, a gente vai alisando para tirar aquela marcação mais reta que ficou. A modelagem não está totalmente seca, ela está seca por fora para garantir que você consiga perfurar sem perder o formato. Mas você consegue tirar qualquer marcação que tenha ficado aqui. Inclusive, deixar o rabinho aqui, ó, mais para frente, um detalhezinho. A mesma coisa a gente vai fazer agora para a cabeça. Eu vou furar aqui no meio. Para encaixar na nossa modelagem aqui do corpinho. Vocês vão perceber que a cabeça ela fica mais reta. Então, o que eu vou fazer nesse momento? De forma leve, com a ponta do dedo, eu vou suavizando toda essa parte que ficou mais reta aqui. Tá? Para colar essa cabeça, a gente pode passar um pouquinho do CMC. Então, eu passo só um pouquinho aqui embaixo. E posiciono novamente. Vou botar a cabeça dele virada para frente. E tirando aquela parte de baixo muito reta. Por que a gente precisa esperar aquele tempo para secar? Senão, eu jamais conseguiria montar essa cabeça em cima desse corpo. E, em alguns casos, a gente precisa deixar um pouco mais de tempo. Se você perceber que a sua modelagem está afundando, ela está formando alguma camada aqui dobrinha, você retira e espera secar mais um pouquinho, tá? Vamos supor aqui que tenha acontecido isso. O que você vai fazer? Ó? Você vai tirar com delicadeza e deixar ele aqui na lateral, tá bom? E aí, espera secar. E aí, você vai fazer todo o restante daqui do corpinho sem a cabeça, ok? Se não teve nenhuma parte aqui que amassou, você pode deixar. Vou deixar assim para você ver como é que a gente coloca depois novamente. Então, agora a gente vai para a parte das patinhas. Eu vou deixar essa modelagem aqui do lado. Volto com a balança. A gente vai medir as patinhas. A patinha de baixo vai ter 2 gramas cada uma.
2. E 2. A de cima vai ter 1 grama. Pronto. Para a patinha de baixo, a gente vai fazer uma bolinha. E eu vou alongar essa bolinha com a parte externa aqui da minha mão. Vou posicionar a parte maior para baixo e girar. Porque eu quero que essa parte aqui fique achatada, tá? Então, se tiver pegajosa, se não tiver girando, você passa um pouquinho do amido ou do açúcar impalpável e volta a girar. Só para deixar ela bem retinha. Uma patinha pronta. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Bolinha, alonga. Vamos ver quantos centímetros tem essa patinha aqui. 2 centímetros que ficou essa patinha. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com a outra. Giro para achatar a parte maior. E tenho que chegar agora a 2 centímetros também. Então, só mais um pouquinho. Pronto. 2 centímetros. Deixo elas aqui. Agora, vamos para a patinha de cima. Assim como a gente fez na outra aula, a gente vai fazer uma patinha mais curvada. Então, eu passo um pouquinho do amido, faço uma bolinha e uma coxinha. Mas aqui eu não vou precisar achatar essa parte. Eu vou curvar e achato um pouquinho só para baixo. Não vou achatar muito não. E deixo ela aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Bolinha, alongo e vou curvar. Mas agora eu vou curvar de forma que ela fique pro outro lado, né? Ela tem que espelhar, porque as patinhas vão estar aqui, ó, uma de cada lado da nossa modelagem, ó, ela vai entrar aqui. Então, se uma tá para esse lado, a outra tem que estar pro outro. Então, eu vou ter que curvar para baixo, ó. No caso, para a direção que eu tô para cá. Essa tá curvada para frente. Então, agora eu vou curvar a outra para trás, tá? Sempre atenção a essas direções, para vocês não fazerem as patinhas sempre iguais para o mesmo lado e depois errar na hora de colocar, tá bom? E eu vou deixar essas duas aqui secarem nesse formato, porque elas precisam ficar em pezinhas, então elas têm que secar assim. Enquanto isso, eu vou botar elas até aqui na nossa base de isopor, para deixá-las secando. A gente cola essa nossa patinha que a gente tem aqui. Para fazer um detalhe a mais na nossa patinha, eu vou pegar a esteca de faquinha e fazer duas marcaçõezinhas de como se fosse o dedinho aqui, ó. Então, eu aperto de um lado, bem devagarinho, e aperto do outro. A gente faz uma marcação aqui bem sutil da patinha do Dino. A mesma coisa do outro lado. Uma para cá, uma para cá. E aí você pode ajeitar com o movimento de pinça, só para deixar ela mais para o alto. Hora de colar essa patinha. Com o CMC, eu vou passar exatamente onde eu quero. Eu quero ela aqui. Então, eu passo, pego essa patinha e coloco exatamente onde a gente passou o CMC. Dou uma leve apertada. É bem leve, tá? É só para juntar, ó. E faço a mesma coisa do outro lado. Passo o CMC onde a patinha vai ficar. E dou uma leve apertada aqui na pontinha.
Agora que a minha patinha aqui já tá um pouco mais seca, eu consigo colar. Quando você pega, ela não vai pra frente. Então, eu passo o meu pincel sujinho de CMC só na parte mais fina. E posiciono de forma que essa patinha fique, ó, pra frente. A mesma coisa do outro lado. E aí tem que ser bem pouquinho do CMC, porque senão a patinha escorrega. É normal isso acontecer, tá? Se ela estiver escorregando, você retira, pega um papel toalha e você vai fazer só assim, ó, movimentos bem leves para tirar o excesso. Pronto. Agora eu já posso botar novamente a cabeça do meu dinossauro. Então, posiciono aqui em cima que ela já tá furadinha, viro ela pra frente e ajeito. A base do seu Dino 3D tá pronta. Agora a gente vai começar a fazer os detalhes que tem aqui, como o narizinho dele. Então eu vou pegar o palito com uma pontinha, pode ser um boleador pequenininho, tá? Se você tiver, mas e aí tem que ser bem pequenininho mesmo, tipo esse que eu tenho aqui, ó, bem pequeno. Mas se não tem, vamos no palitinho mesmo. Então eu furo e puxo um pouquinho aqui para cima. Furo do outro lado e puxo um pouquinho só para cima. Posso colocar já o olhinho também. Então, com a pasta preta, a gente vai fazer duas bolinhas pequenininhas. E antes de passar a cola, eu vou verificar se ela encaixa aqui ou não, tá? Ela encaixou, então eu já sei que é esse tamanho. Se as duas estão basicamente no mesmo tamanho. E agora a gente pode colar. Então, vou passar um pouquinho, ó, do meu pincel sujinho aqui. Não preciso carregar de mais água o CMC, para não sair aqui e borrar a sua modelagem. Coloco as bolinhas aqui dentro e vou pressionar só com a ponta do dedo. Se você quiser utilizar o boleador para firmar ainda mais esse olhinho aqui dentro, você pode. Eu dou uma leve pressãozinha no boleador aqui dentro. A base do seu Dino está pronta. A gente agora vai fazer os pequenos detalhes do que a gente tem dessa modelagem. Então, vou pegar aqui o branco para fazer a unha deles aqui, ó. Passar só um pouquinho de cola onde exatamente eu vou colocar uma bolinha bem pequenininha, branquinha. É bem cotoquinho mesmo. E não tem um tamanho certo, não. Colo uma. Colo a outra aqui, onde eu passei a cola. Esses pequenos detalhes podem parecer que sejam coisas a mais, desnecessárias, mas não são. Detalhes fazem muita diferença, principalmente na hora que você tem o resultado final do seu doce, quando o seu doce está montado, que é o que a gente vai fazer por aqui também, mas vocês já vão entender como. E aí, ele dá um resultado muito diferente, dá um visual mais bonito, enriquece o seu doce. E claro, vai deixar lá a decoração muito mais completa e muito mais de acordo com o que o tema está pedindo.
Então é importante que vocês se atentem a detalhes como esses. Agora eu vou pegar um pedacinho aqui do laranja e vou clarear com o branco. Para a gente fazer algumas bolinhas espalhadas pelo corpo aqui do nosso dino. Para mudar o tipo de dino, por exemplo, que a gente está fazendo, aqui a gente está fazendo um dino mais com aquele pescoço maior, né? Mas a gente tem dinos que, por exemplo, tem como se fosse um arco aqui atrás. Como a gente poderia fazer isso? Com um cortador de babadinho, por exemplo. O formato é o mesmo, você vai fazer do mesmo jeitinho e vai colocar só um cortador de babadinho aqui. Então, ó, tô fazendo uma bolinha aqui só para misturar bem. E vamos fazer a colagem agora dessas bolinhas. Vou colocar aqui, nesse momento eu recomendo que você utilize água ao invés de CMC, porque a água, ela quando seca não deixa nenhuma marca, tá? E o CMC ele fica com uma marca brilhosa. Então aqui, como a gente fez pontinhos aleatórios e vamos colocar várias bolinhas de tamanhos diferentes, pode ser que o CMC passe para o lado e acabe marcando a sua modelagem. Então para isso não acontecer, a gente passa água, como eu passei ainda há pouco aqui. Vou colocar a bolinha. E pressiono. Bem de leve, tá? São bolinhas de tamanhos variados. Umas maiores, umas menores, mais espalhadas. Tudo de forma bem simples, sem que você precise de um material muito específico para você aplicar aí em qualquer outro tema. Vamos fazer também aqui na parte de baixo. Colocar alguns pontinhos com a água para fazer algumas bolinhas, não são muitas não. Sempre assim, ó, pega um pouquinho, faça a bolinha na ponta da mão e com a ponta do dedo a gente vai lá e coloca onde passamos aquela aguinha no início. Vou botar só mais uma. Eu vou botar uma maiorzinha aqui. Posso passar até um pouquinho do amido para não grudar. E para finalizar, nós vamos fazer o pontinho de luz aqui com o corante gel, exatamente como a gente fez na primeira aula. Então eu pego da tampinha, que normalmente fica mais grosso, tá? Ele fica mais consistente. Então a gente pega com a pontinha e eu faço uma bolinha para fazer o brilhinho, o ponto de luz desse outro. Se você quiser fazer outra menorzinha embaixo, também pode. E agora é deixar secar por mais ou menos aí umas 6 horas. Eu recomendo que você deixe de um dia para o outro,
tá? Porque assim você garante que ela fique perfeita e quando for montar o doce, ele não vai ter nenhuma coisa aqui soltando, nenhuma pecinha soltando, não vai desmoronar nem nada. E quando você vai pegar, ele também tá bem mais firme. Então eu recomendo que você faça isso em um dia e para finalizar, deixa para o dia seguinte. Essa é a nossa modelagem 3D para o tema de dinossauro. E essa foi a nossa modelagem 3D no tema de dinossauro, onde você aprendeu aqui, olha, um corpinho universal para você poder usar e abusar, não só no tema de dino, tá? Em vários outros também. Mas aqui, já dando várias outras ideias aí para o tema que a gente está trabalhando aqui, você pode fazer outros modelos de dino. Pode colocar aqui em cima aquela parte como se fosse um arco, né? Que tem alguns tipos assim. A parte que tem detalhes na frente, patinhas de outras cores, enfim. É a técnica que vai te dar muito mais liberdade para você trabalhar aí dentro do tema que você está fazendo. E a gente tem recebido muitas perguntas de vocês, mensagens, um carinho enorme. E uma das perguntas que vocês mais estão fazendo é se a gente tem um curso, se vai ter mais aulas e tudo mais. E sim, a gente tem sim um curso, que é o Modelados 360. É a nossa formação completa de doces personalizados. É um curso que vai muito além aqui de técnica, tá? A gente tem toda a parte técnica para você aprender aí a fazer os fundamentos como a gente fez aqui. Para você se sentir mais segura, para você ter liberdade de fazer o tema que você quiser. Sair daquela zona presa de eu tenho que aprender o tema X, o tema isso. Não! Você faz e cria o que você quiser, sem ter dependência de molde, cortador, e tem muitas aulas lá dentro. Mas eu não quero que você se preocupe com isso agora, porque o nosso foco, os nossos 150%, como a gente diz aqui, é nesse momento, é nessa aula, é nesse evento. Eu quero que você aproveite ao máximo isso aqui. Por isso que a gente faz todo o passo a passo, tem as dicas, tem utilização de material e tudo mais. Então eu quero o seu foco nesse momento aqui. O curso, a gente vai falar mais pra frente e você vai saber tudo sobre ele. Então não precisa se preocupar, tá bom? Nessa aula, só pra gente recapitular aqui, você aprendeu aí comigo uma técnica para fazer uma modelagem 3D segura, bem estruturada e que você aplica para o tema que você quiser. Além disso, a gente falou sobre o como tem crescido, qual foi o fator mais importante aí para a nossa área de doces personalizados, para que você possa embarcar de vez nessa área, que além de linda, além de ser uma paixão que a gente tem, você transborda isso para o seu cliente, para a família do seu cliente, para transformar aquele momento especial em algo extraordinário, tá? E assim, obviamente, você vai conquistar mais clientes e tornar o seu trabalho além de uma renda extra, tá? Que você vai poder fazer. Você vai tornar o seu trabalho um doce lucrativo, um produto lucrativo. Então, na próxima aula, eu te espero para a gente dar continuidade, para finalizar esse doce, a gente fazer ele por completo e você poder aplicar aí de uma forma mais imediata. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, dizer o que você aprendeu aqui comigo, o que você achou dessa aula, deixar a sua dúvida e pode ser aqui e na nossa comunidade também. E tanto eu quanto a minha equipe estamos à disposição para tirar a dúvida de vocês e para responder todas as mensagens de vocês, tá bom? Então, te vejo na nossa próxima aula. Oi gente, meu nome é Nayara, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Estou na confeitaria há mais ou menos uns 4 a 5 anos, por aí. Eu fiz esse doce daqui, que é um pão de mel no palito. Fiz com essa técnica aqui de pintura, o brush stroke, e esse barquinho, né, é sobreposto. Então, antes de fazer o curso, eu tinha assim, eu nem sabia o que era brush stroke, nunca tinha visto isso. E a pintura eu fazia, mas fazia do meu jeito, como eu achava que tinha que ser feito, enfim. E hoje, né, com técnicas e você estudando, né, você vai vendo que você pode melhorar muito e tudo mais. Eu acho que eu melhorei muito com todas as
técnicas que eu vi no curso. E o que te dá mais é uma segurança de que você não precisa ter um cortador, um molde ou qualquer outra coisa para você fazer qualquer tema. Você faz simplesmente com a pintura, você já consegue fazer. E também você passa uma segurança, né, para o cliente de que você sabe fazer aquilo. Além de ter também, né, não tem só pintura, tem esse brushstroke e tudo mais, coisas diferentes, né, que às vezes num tema comum, isso pode se tornar um diferencial seu.